argumento do mal, que na verdade é uma família, né, de argumentos, né, que dá para elaborar muita coisa dentro do argumento do mal. Ele tem uma faceta de mal desnecessário, não é só qualquer mal, né? É o seguinte, passou para a tradição o famoso paradoxo de Epicuro, né? Ou seja, um Deus que é onipotente, onisciente e onibenevolente, né, não é compatível com a existência do mal no mundo, seja o mal moral ou o mal natural. Porque esse Deus é onipotente, ele pode evitar o mal, mas se o mal existe, ou ele não é onipotente, ou ele não é onisciente, ou ele não é onibenevolente. Ele não pode ser os três, onipotente, onisciente e onibenevolente, nessa consideração. E outra, já vou adiantar o seguinte, antes que alguém pense, nossa, Ari, é sério que você está trazendo o paradoxo de Epicuro? Gente, o paradoxo de Epicuro, ele tem muito mais complexidades filosóficas do que só a formulação original. Ele não é um argumento bobo. Muitos debates nossos aí na internet têm mostrado que ele não é um argumento bobo, porque ele possui, digamos assim, premissas ocultas ou que foram atualizadas, né, no decorrer aí dos séculos, né? Então hoje nós temos maneiras mais robustas e sofisticadas de tratar argumentos do mal com base na incompatibilidade entre o mal e esses homini atributos divinos, tá bom? Então, voltando aqui, nessa consideração que é chamada de paradoxo futuro, né? Deus não pode ser ao mesmo tempo onipotente, onisciente e benevolente, conjuntamente com a existência do mal no mundo, seja o mal natural ou do físico. Porque se ele é onipotente, ele poderia evitar, tem poder para evitar. Mas por que o mal existe? Talvez ele é onipotente, mas não é onibenevolente. Então quis. Não, Ari, mas ele é onibenevolente. Então ele quer evitar o mal. Mas por que o mal existe então? Então ele não é onisciente. Não, Ari, ele é onisciente, sim. Ele sabe como evitar o mal e sabe como o mal existe. Então ele não é onibenevolente porque ele deixou o mal existir. Apesar de saber que ele existe, poder não ou extraí-lo do mundo, retirá-lo, privar o mundo do mal de alguma maneira. Então ele não pode ser onibenevolente. Ari, então ele não é onipotente, ele não pode. Alguma coisa tem que faltar, ou pelo menos duas dessas coisas, ou três. Né? Isso ilustra não que Deus não existe, mas que uma possível incompatibilidade entre um Deus que tem pelo menos esses três atributos, não precisa outros não entram tão fortes aqui, como a onipresença, a simplicidade divina, Deus como ato puro, Deus como imutável, atemporal, transcendente, impassível, enfim, os outros atributos não precisam entrar aqui muito fortemente nisso, indiretamente talvez, mas não diretamente. Mas esses atributos como onipotência, onipresença e onibenevolência, parece que eles não são adequados com o mundo com a presença do mal no mundo, seja o mal natural ou o mal moral. Né? Algum desses três aqui tem que faltar, ou pelo menos parece que tem que faltar, não é que tem que logicamente faltar, apesar de alguns filósofos defenderem versões dedutíveis, né, fortes desse argumento, dizendo que ele de fato traz uma contradição interna lógica de Deus, e esse Deus com homem e atributos não poderia existir, mas eu não vou por essa via forte, que ele é muito radical. Eu vou simplesmente pela via de que pode ser improvável pode pelo menos ser improvável de que um Deus que conjugue esses três homem e atributos, onipotência, onisciência e onibenevolência, é incompatível com um mundo onde há dor ou física, né, dor natural e tudo mais, ou dor moral, né, porque esses três componentes juntos, se Deus sabe como extrair o mal, se ele pode extrair o mal, e se ele quer extrair o mal não deveria existir. Se o mal existe, é porque uma dessas coisas está faltando. Ou ele não sabe, né? Às vezes ele quer e até pode, mas ele não sabe os melhores meios, ele não tem, talvez, conhecimento do mal no mundo, ele é tão apartado do mundo, né? Uma versão talvez deística, né? Ele é tão apartado do mundo, transcendente até do ponto de vista de conhecer o mundo, as contingências do mundo, que ele nem sabe da existência do mal nessa hipótese, né? Pode ser isso, né? E pode ser que ele não tenha onisciência, mas se você disser que ele tem onisciência, então ele sabe do mal, então talvez é porque ele não tem onipotência, o poder suficiente, talvez o mal seja algo, um componente necessário da realidade. Não poderia haver construção de mundo, criação de mundo,
sem haver também bem e mal. Ou talvez ele não possa. Talvez ele queira e até tenha ciência, mas talvez ele não possa. Mas se ele quer dizer, mas se ele tem ciência e se ele pode e o mal existe, então é porque talvez ele não quer. Ari, mas é porque Deus tem razões ocultas do mal. E isso, de alguma maneira, isso salva o fato de Deus ter esses três atributos, né, onipotência, onisciência e benevolência, e a existência do mal. Sim, inicialmente salva você, o teísta, dizer que Deus poderia ter razões ocultas, né? Seria o teísmo cético, ou seja, há razões ocultas, Deus, ele é benevolente, ele pode, ele tem o poder de extrair o mal, e ele, de alguma maneira, sabe, e ele sabe, tem total ciência de tudo, inclusive do mal. Mas ele, exatamente por ser isso tudo, ele tem razões ocultas que estão fora do campo das nossas limitações cognitivas para justificar a existência do mal. Talvez o mal é necessário para um bem maior, talvez para o ser humano ser eticamente melhor, talvez para o ser humano, talvez para a própria existência do bem é preciso uma contraparte do mal, né? Uma questão de referência, de parâmetro, né? O bem só existe na condição de existir o seu oposto ali, tudo mais. Talvez Deus tenha razões em termos de outra vida, que só serão reveladas pós-mortem. Enfim, Deus teria razões ocultas e nossa limitação simplesmente não permite alcançar. Tudo bem, inicialmente isso poderia explicar de maneira inicial essa situação, né? E trazer de novo a compatibilidade da onipotência, de presença e benevolência com a presença do mal no mundo. No entanto, isso traz também compromissos um pouco indesejáveis para o próprio teísta. Por exemplo, se é possível que Deus tenha razões ocultas para permitir o mal, então é possível que tudo que você conhece da realidade seja um engano, uma ilusão, uma matriz, e que Deus teria razões ocultas para fazer você acreditar que há uma realidade exterior, que há verdades que possam ser, de alguma maneira, inferidas pelos seres humanos, que há bem e mal, que há isso tudo, que há uma criação, que a realidade tem esse aspecto material. Ou seja, tudo que compõe a realidade pode ser também uma ilusão. Ah, mas Deus não mentiria e tudo mais. Mas Deus poderia ter razões ocultas, assim como ele permite a existência do mal a partir de razões ocultas que a gente não sabe. Deus poderia ter razões ocultas para, entre aspas, mentir que o mundo é tal como ele é, quando na verdade não é. Pode ser que Deus tenha a própria Bíblia, o processo salvífico, de fé e aquela coisa toda, pode ser também uma, entre aspas, mentira propositada ali de Deus. Mas Deus não faria isso e tal. Mas se é possível Deus permitir o mal por razões ocultas, é possível Deus também trazer esse engano, porque seria um engano virtuoso, seria permissível, porque ele teria razões ocultas. Mas a mentira é algo mais grave. Mas como assim? Mais grave do que a dor e tudo mais? Que a mentira é uma coisa assim muito grave, vai depender do dano que ela traz. E tem um aspecto cultural nisso também, né? Enfim, para salvar uma vida, você mentiria tranquilamente. Então, enfim, esse problema de dizer que Deus tem razões ocultas, ele tem essas consequências também indesejáveis, de que se é verdade que Deus tem razões ocultas para permitir a existência do mal, então ele pode ter razões ocultas para um monte de coisas. Então tem essa consequência, né? De que uma coisa pode permitir, pelo menos logicamente, outra, né? Uma razão oculta aqui pode permitir outras razões ocultas a colar também. No fim das contas é isso.